Oi, gente, tudo bem com vocês? A Pro aqui retornando para a gente começar aí mais uma semana de estudo. E hoje a gente está trazendo para vocês aulas de geografia. Então, a Pro está trazendo um conteúdo muito importante que a gente precisa saber sobre ele, que é justamente os tipos de clima que a gente tem no nosso país, que é o Brasil. Então, o Brasil, ele é um dos países que tem climas diferentes. A gente já sabe que tempo e clima são coisas diferentes. Clima é aquela temperatura constante daquele lugar. E tempo é aquela temperatura que se apresenta naquele dia. O que a Pro quer dizer com isso? Eu posso ter um clima quente, né, semiárido, como aqui na nossa região, mas o tempo hoje está chuvoso. Significa que o tempo se apresentou de uma forma, mas isso não vai mudar o clima quente daquela região. Então, quando a gente fala de clima, estamos falando aí de um tipo de temperatura, né, de um tipo de apresentação do tempo que é mais constante. O maior tipo de tempo que se apresenta é aquele. Para a gente entender sobre os tipos de climas que tem o nosso país, nós vamos começar a nossa aula estudando aqui com a Pro este mapa. Então, vocês têm aí a exemplificação do mapa mundi. O mapa mundi é o mapa onde traz aí todos os continentes que formam o nosso planeta Terra. Nós já sabemos que o nosso país, o Brasil, ele faz parte aí do continente americano. A América é dividida entre a América do Sul, a América Central e a América do Norte. Nós, os brasileiros, estamos aqui localizados na América do Sul. Então, aqui a gente tem o nosso país, o Brasil, né? Tá aqui o nosso país, o Brasil, na América do Sul. O nosso país ele está localizado entre duas linhas imaginárias, que é a linha do Equador e o do Trópico de Capricórnio. Perceba aqui que a grande maioria do nosso país está localizado nessa zona. Que zona é essa, gente? É o que a gente chama de zonas tropicais. Essas zonas tropicais faz com que o clima predominante no nosso país seja de temperatura de clima úmido e de temperaturas quentes. Perceba que somente aqui embaixo, no sul do nosso país, é que está fora dessas linhas tropicais. Por isso que aqui, na parte do sul, né, a parte de baixo do nosso país, as temperaturas aí são consideradas mais amenas, porque ele está fora justamente desta linha das zonas tropicais. Como o Equador, né, ela corta aqui o nosso país e a linha do Equador traz as temperaturas quentes e úmidas para o nosso país. Mas como a Pro falou para vocês, o nosso país possui climas diferentes de acordo com as zonas temperadas, né? De acordo com aquela temperatura que se apresenta naquela determinada região. Então a Pro vai falar aí para vocês de cada um desses climas e vocês prestem atenção para entender direitinho. Primeiro eu quero apresentar para vocês um mapa. Esse mapa aí, ele tá pintado de acordo com o clima de cada região. Vamos falar aqui primeiro da região norte. Nessa região norte, o clima, por ser uma das regiões onde as precipitações de chuva são muito grandes, então aqui na região norte chove-se quase todos os dias, justamente pela presença da floresta amazônica, né, que é aquela floresta onde a questão da evaporação é muito grande e isso faz com que as nuvens se condensem e chova praticamente todos os dias. Esse aqui, a região norte, ela é toda de clima equatorial. Então, essa região aqui, a região norte, tem como clima o clima equatorial. Vamos descobrir o que é um clima equatorial? É um clima predominante na região amazônica, que abrange a região norte e porções dos estados do Mato Grosso e do Maranhão. A temperatura média é elevada, variando entre 25 e 27 graus, com chuva durante todo o ano e alta umidade do ar. Essa alta umidade do ar justamente acontece em função da presença da floresta. A floresta amazônica está aqui, né, localizada na nossa região norte,
E por isso lá é um lugar muito quente e também que chove durante o ano inteiro. Então, o nosso primeiro clima é o clima equatorial, que a gente vai encontrar aqui na região norte. Trazendo aqui para vocês o mesmo mapa, só que agora a Progil vai estar destacando outra região e por coincidência é a nossa região. Então aqui essa parte de amarelo tem como clima aí, ó, o nosso semiárido. E a nossa cidade fica aqui nessa pontinha, a cidade petrolina fica aqui nessa pontinha. Então percebam que nós, petrolinenses, temos como clima predominante nessa região o semiárido. Vamos descobrir que clima é esse? Esse clima do Brasil predomina no interior nordestino. A temperatura é elevada com média de 27 graus. Pouca chuva, as chuvas são escassas e irregulares. Essa característica, além da falta de políticas públicas, dificultam o desenvolvimento das atividades agrícolas. Então aqui, no semiárido, que fica no interior do Nordeste, as pessoas sofrem muito com a ausência de chuva, porque diz aqui para vocês que elas são escassas, significa que elas quase não existem, e irregulares, porque elas não acontecem em períodos regulares do ano. Então a gente não sabe de verdade quando vai chover no semiárido. E em função disso, a questão da agricultura aqui no sertão é muito difícil. Aqui na nossa cidade a gente não tem esse problema, né, porque nós não ficamos esperando pela chuva. Tem aí o projeto de irrigação e utilizamos a água do Rio São Francisco para irrigar nossas lavouras e por isso a gente não está preocupado se vai chover ou não vai chover. Mas existem muitas regiões no nosso semiárido, porque não só é a nossa cidade que faz parte desse semiárido, né? Existem outras regiões que sofrem muito com essa questão aqui do clima semiárido. Então já foi 2 climas, o equatorial e o semiárido. Trouxe aqui para vocês o mapa novamente e agora a gente vai falar dessa grande região de amarelo claro. Nessa região aqui, vocês vão encontrar o clima tropical. Então, fora o clima equatorial, o clima tropical é o segundo maior clima do nosso país. Abrange estados da região centro-oeste, nordeste, norte e sudeste. Apresenta 2 estações bem definidas. Existe o inverno, que é seco, e o verão, que é chuvoso. As temperaturas variam entre 18 e 28 graus. Então, fora o equatorial, o tropical também é um dos climas mais predominantes no nosso país. Trouxe aqui novamente o mapa e agora a gente vai falar dessa faixinha aqui de verde, ó. Essa faixa, ela contorna todo o litoral do nosso país. Aqui do lado de cá tem o Oceano Atlântico, que é o oceano que banha o nosso país. E essa faixinha de verde aqui que fica no litoral vai justamente falar aí sobre esse tipo de clima predominante nessa faixa, que é o nosso tropical atlântico. Está presente na zona litorânea que se estende do Rio Grande do Norte, no Nordeste, até o Paraná, né, aqui no Sul. A temperatura é elevada por volta de 25 graus e as chuvas regulares, bem distribuídas, são mais intensas no sul e no sudeste, durante o verão no nordeste e durante o inverno. Vamos para aí para o nosso último clima. Vamos lembrando, gente. Equatorial, tropical, semiárido e tropical atlântico. Já foi 4 tipos de clima no mesmo país. E agora o nosso último clima é esse aqui de azul, que está na região sul, aquela região que fica fora das zonas tropicais. E nessa região a gente tem aqui como clima o subtropical, que é um clima predominante na porção do território brasileiro situado ao sul do Trópico de Capricórnio. Zona climática temperada, inclui os estados da região sul, partes de São Paulo e Mato Grosso do Sul,
A temperatura é de 18 graus, considerada a mais baixa do país. As chuvas são regulares e bem distribuídas. O verão é quente, o inverno é bastante frio, sendo comum a ocorrência de neve ou geada em determinados lugares. Então aqui, essa parte do nosso país é o único lugar possível, por ter um clima, uma temperatura bem baixa, em média 18 graus, é onde o único lugar no nosso país que pode ocorrer o que aí? Neve, né? Pode ocorrer a ocorrência de neves e geada, porque quando é inverno nessa região, o frio realmente é muito grande, muito efetivo. E aqui a Pro tá trazendo para vocês, para a gente rematar novamente, mais um pouco sobre o clima. Essa grande região é o clima equatorial. Essa daqui, ó, do interior é o nosso semiárido. Essa de amarelo claro é o tropical. Essa faixa toda ao redor do Oceano Atlântico é o litoral. E essa parte aqui de baixo, na região sul, é o subtropical. Então, quais foram os climas que a gente viu hoje? Equatorial, vem aí o clima litorâneo, né? Tropical litorâneo, o tropical, o semiárido e o subtropical. 5 tipos de clima no mesmo país. Para casa, a Pro vai estar postando lá um textinho falando sobre os climas e perguntas que vocês devem copiar no caderno e responder com base nesse texto. Então, gente, beijo para vocês e até amanhã na nossa próxima videoaula.